Em 1971, Phil Knight enfrentava um problema capaz de destruir seu negócio. A empresa que fornecia quase todos os seus tênis começava a se afastar dele. A Blue Ribbon Sports ainda não era a Nike. Não possuía uma marca reconhecida, uma fábrica própria ou uma rede financeira capaz de absorver grandes perdas. Seu crescimento dependia dos calçados produzidos pela japonesa Onitsuka Tiger. Se o contrato terminasse, Knight perderia o produto que sustentava suas vendas. Mas ele já preparava uma alternativa. Enquanto ainda distribuía os tênis japoneses, Knight contratou outra fábrica para produzir um calçado próprio. Precisava de um nome, de um símbolo e, principalmente, de uma identidade que pudesse sobreviver sem o fornecedor. Em troca de $35, a estudante Caroline Davidson criou uma faixa curva que sugeria movimento. O desenho seria conhecido como swoosh. Aquela decisão encerrava uma contradição presente desde o início. Phil Knight queria dominar o mercado de calçados esportivos, mas não fabricava os produtos que vendia. Como um vendedor de tênis sem fábrica própria, construiu uma das marcas esportivas mais influentes do planeta. A resposta não começa com campanhas milionárias nem com Michael Jordan. Começa com um ex-corredor carregando caixas no porta-malas, financiando pedidos com dinheiro emprestado e tentando convencer atletas de que um calçado japonês desconhecido poderia competir com marcas estabelecidas. Em abril de 1964, 300 pares chegaram à casa dos pais de Knight, em Portland. As caixas foram empilhadas na lavanderia do porão, que se tornou o primeiro escritório da Blue Ribbon Sports. Knight levava os tênis a competições escolares e os vendia diretamente aos corredores. O negócio começou sem edifício, sem publicidade e sem controle sobre a produção. Seu primeiro ativo real não era um produto. Era a capacidade de encontrar uma oportunidade onde os grandes fabricantes americanos ainda não estavam olhando: o Japão. Na década de 1950, os corredores norte-americanos encontravam um mercado limitado. Calçados de alto desempenho eram associados principalmente a fabricantes europeus, enquanto muitas empresas dos Estados Unidos demonstravam pouco interesse pelas necessidades específicas de treinadores e atletas. Foi nesse ambiente que Phil Knight chegou à Universidade do Oregon. Entre 1955 e 1959, ele integrou a equipe de atletismo comandada por Bill Bowerman. Knight não se tornou uma estrela nacional das pistas, mas treinou sob um técnico que tratava o calçado como parte do desempenho. Bowerman desmontava tênis, alterava materiais e produzia protótipos para seus corredores. Anos depois, Knight seria um dos primeiros atletas a testar suas experiências. Essa influência ensinou algo decisivo. Existia uma distância entre o produto vendido pelas grandes fabricantes e o que os corredores realmente precisavam. Bowerman buscava tênis mais leves, melhor ajustados e desenvolvidos com participação dos treinadores. Em uma carta de 1960, reclamou que os fabricantes norte-americanos não se interessavam pelas opiniões de técnicos de atletismo. Depois de se formar em jornalismo, Knight serviu no exército e ingressou na Escola de Negócios de Stanford. Em uma disciplina de empreendedorismo, recebeu a tarefa de formular uma empresa. Sua proposta comparava o mercado de calçados ao avanço das câmeras japonesas sobre as fabricantes alemãs. Tênis produzidos no Japão poderiam oferecer qualidade competitiva por preços menores e desafiar as marcas europeias nos Estados Unidos. O trabalho recebeu nota máxima. A ideia ainda era apenas acadêmica. Para testá-la, Knight precisava encontrar um fabricante. Após concluir o mestrado, em 1962, iniciou uma viagem pelo exterior. No Japão, visitou a Onitsuka, fabricante dos tênis Tiger, em Kobe. Apresentou-se como representante de uma empresa norte-americana que ainda não existia formalmente e propôs distribuir os calçados no oeste dos Estados Unidos. A Onitsuka aceitou enviar amostras.
Quando Knight retornou ao Oregon, mostrou os tênis a Bowerman. O antigo treinador não quis apenas recomendar o produto. Propôs tornar-se sócio. Em janeiro de 1964, cada um investiu $500 na Blue Ribbon Sports. A parceria reunia duas capacidades diferentes. Knight buscaria fornecedores, crédito e compradores. Bowerman examinaria os tênis e tentaria melhorá-los. O primeiro pedido de 300 pares colocou a ideia em movimento, mas também criou o conflito que acompanharia a empresa por anos. Para crescer, Knight precisava encomendar cada vez mais produtos antes de possuir dinheiro suficiente para pagá-los. A Blue Ribbon Sports começou a vender mais rápido do que sua estrutura conseguia acompanhar. O problema parecia contraditório. Cada novo pedido confirmava que existia mercado para os tênis japoneses, mas também exigia que Phil Knight antecipasse dinheiro para importar uma quantidade maior. O estoque precisava ser pago antes de ser vendido. Quanto mais a empresa crescia, maior se tornava sua necessidade de crédito. Knight ainda trabalhava como contador e professor enquanto administrava pedidos, fornecedores e cobranças. A Blue Ribbon não possuía reservas suficientes para absorver atrasos. Uma remessa que chegasse tarde ou um banco que limitasse o financiamento poderia interromper toda a operação. Em 1965, Jeff Johnson entrou como vendedor e, pouco depois, tornou-se o primeiro funcionário em tempo integral da empresa. Ele percorria competições, escrevia para corredores, registrava medidas e mantinha contato com clientes. Mais tarde, abriu a primeira loja da Blue Ribbon Sports na Califórnia. A empresa começava a construir algo que a Onitsuka não controlava: uma relação direta com a comunidade de corrida. Ao mesmo tempo, Bill Bowerman pressionava a fabricante japonesa por produtos melhores. Depois de examinar o calçado utilizado por Kenny Moore durante a recuperação de uma lesão, Bowerman concluiu que o modelo possuía amortecimento mal distribuído e pouco suporte. Em junho de 1965, enviou a Onitsuka instruções e amostras de um novo tênis, combinando diferentes densidades de borracha ao longo da entressola. O resultado evoluiu para o Tiger Cortez. Lançado no fim da década, o modelo oferecia estabilidade e amortecimento para corridas em asfalto, justamente quando o jogging começava a ganhar popularidade nos Estados Unidos. O livro publicado por Bowerman em 1967 ajudou a ampliar esse público. As vendas cresceram. Em 1967, a Blue Ribbon abriu seu primeiro escritório oficial em Portland. O espaço funcionava ao mesmo tempo como loja, estoque, escritório e área de expedição. As encomendas eram embaladas manualmente nos fundos. Mas o sucesso do Cortez também aumentou a dependência da Onitsuka. O produto mais valioso da Blue Ribbon era fabricado, controlado e enviado por outra empresa. Knight vendia uma marca que não lhe pertencia. Bowerman criava melhorias que poderiam fortalecer o fornecedor, e a Onitsuka começava a buscar outras formas de distribuição nos Estados Unidos. A Blue Ribbon havia encontrado clientes, vendedores e um produto vencedor. Agora enfrentava seu conflito mais perigoso. Continuar crescendo podia torná-la mais valiosa, ou facilitar sua substituição. Em 1971, a dependência da Onitsuka deixou de ser apenas um risco. Tornou-se uma ameaça concreta. A relação entre as empresas havia se deteriorado. A fabricante japonesa buscava maior controle sobre o mercado norte-americano, enquanto Phil Knight temia perder a distribuição dos modelos que sustentavam a Blue Ribbon Sports. Continuar esperando significava permitir que outra empresa decidisse seu futuro. Knight escolheu construir uma saída antes que o contrato terminasse. Em fevereiro daquele ano, contratou uma fábrica no México para produzir uma chuteira própria. O calçado precisava de uma identidade que o diferenciasse dos modelos Tiger. Carolyn Davidson, estudante de design que Knight conhecera enquanto lecionava contabilidade,
recebeu $35 para criar uma marca visual. Entre as propostas apresentadas, ele escolheu uma faixa curva que transmitia movimento. O nome surgiu de Jeff Johnson. Segundo o relato preservado pela empresa, ele sugeriu Nike, referência à deusa grega da vitória. Nike preferia outra opção, mas o prazo para enviar o material à fábrica obrigou a equipe a decidir rapidamente. O primeiro produto com a nova identidade foi uma chuteira preta com sola branca. Vendida em 1971, ela ainda estava distante dos grandes sucessos posteriores. Sua importância era estratégica. Pela primeira vez, a Blue Ribbon possuía um produto que não dependia da marca de seu fornecedor. Bill Bowerman ofereceu a segunda parte da mudança. Buscando tração para novas superfícies, ele experimentou despejar uretano no ferro de fazer waffles da família. O molde produziu uma sola leve, flexível e coberta por pequenas saliências. As primeiras tentativas foram imperfeitas, mas o padrão oferecia aderência sem o peso dos tradicionais pregos metálicos. Para as seletivas olímpicas norte-americanas de 1972, funcionários da Blue Ribbon montaram manualmente protótipos com cabedais vindos do Japão e solas cortadas em Oregon. As marcas deixadas no solo lembravam pegadas lunares, e os modelos ficaram conhecidos como Moon Shoes. Na maratona de Boston daquele ano, 2 dos principais corredores norte-americanos cruzaram a chegada usando calçados Nike, com o novo símbolo. Era a primeira aparição confirmada do swoosh em uma grande competição. A empresa ainda se chamava Blue Ribbon Sports e continuava vulnerável. Mas a decisão fundamental já havia sido tomada. Nike não tentaria mais sobreviver apenas como distribuidor. Agora precisaria provar que sua própria marca conseguia competir com o fornecedor que lhe ensinara a entrar naquele mercado. A ruptura com a Onitsuka obrigou a Nike a fazer algo mais difícil do que lançar um tênis: construir uma empresa capaz de financiar crescimento, controlar design e convencer atletas a trocar marcas conhecidas por um símbolo recém-criado. A primeira expansão veio da corrida. O Waffle Trainer transformou a experiência de Bill Bowerman em produto comercial, enquanto Steve Prefontaine ajudou a dar rosto à marca. Recordista norte-americano e atleta de personalidade intensa, ele não aparecia apenas como patrocinado. Participava de eventos, escrevia para corredores e representava a ligação que a Nike desejava construir entre produto e comunidade esportiva. A morte de Prefontaine, em 1975, encerrou essa parceria precocemente. A Nike perdeu seu atleta mais reconhecido justamente quando tentava ultrapassar o nicho dos corredores. A nova oportunidade veio de uma tecnologia criada fora da empresa. O engenheiro aeroespacial Frank Rudd apresentou uma cápsula preenchida com gás pressurizado que poderia ser instalada na entressola. Depois de testes e dificuldades de fabricação, o sistema estreou no Tailwind, lançado comercialmente no fim da década de 1970. A tecnologia Air permitia vender não apenas amortecimento, mas uma ideia de inovação continuamente renovável. Em dezembro de 1980, a Nike abriu seu capital. A operação ampliou o acesso a recursos e transformou funcionários e fundadores em acionistas de uma empresa que já havia deixado de ser uma distribuidora regional. Mas o crescimento desacelerou quando a corrida perdeu parte de sua força comercial e concorrentes ocuparam espaço. A Nike precisava entrar definitivamente em outro esporte. Em 1984, a empresa apostou em Michael Jordan, um jovem recém-chegado à liga profissional de basquete. O acordo deu origem a uma linha própria de calçados e roupas. Em vez de apenas colocar o swoosh em um atleta, a Nike transformou a identidade do jogador em produto. O Air Jordan ligava desempenho, personalidade, música, moda e cultura urbana. O tênis deixava de ser apenas equipamento esportivo e passava a funcionar como objeto de desejo. A estratégia alterou a relação entre marcas e atletas. A estrela já não promovia somente o produto.
ela podia se tornar uma marca dentro da marca. Essa expansão dependia de uma estrutura que Phil Knight utilizava desde o início. A Nike desenvolvia, financiava e promovia os produtos, mas terceirizava grande parte da fabricação. A produção migrou para fornecedores em países onde os custos eram menores. O modelo acelerou a escala global. Também criou uma distância entre a imagem vendida nas campanhas e as condições enfrentadas por trabalhadores que produziam os calçados. A Nike havia aprendido a transformar atletas em símbolos. Em breve, descobriria que seu próprio símbolo também poderia se tornar alvo. Na década de 1990, o swoosh já aparecia em estádios, escolas, videoclipes e ruas de diferentes continentes. A Nike havia deixado de vender apenas equipamentos esportivos. Vendia identidade, pertencimento e a promessa de que qualquer consumidor poderia se aproximar da imagem de seus atletas. Essa influência alterou toda a indústria. Concorrentes passaram a disputar contratos individuais, criar linhas associadas a jogadores e transformar lançamentos de tênis em acontecimentos culturais. A parceria com Michael Jordan demonstrou que um atleta poderia sustentar uma marca própria dentro de uma empresa maior, unindo esporte profissional, moda e entretenimento. Mas o mesmo modelo que permitiu à Nike alcançar o mundo produziu sua maior crise de legitimidade. A empresa controlava design, publicidade e distribuição, enquanto fábricas independentes produziam grande parte dos calçados e roupas. Durante os anos 90, reportagens, pesquisadores e movimentos estudantis denunciaram baixos salários, jornadas excessivas, restrições à organização dos trabalhadores e problemas de segurança em unidades fornecedoras. A Nike tornou-se um símbolo internacional das contradições da produção globalizada. A defesa de que as fábricas pertenciam a contratadas não resolveu o problema. Para o público, a empresa que colocava seu símbolo no produto também deveria responder pelas condições em que ele era fabricado. Em 1998, Phil Knight anunciou mudanças nos padrões aplicados aos fornecedores, incluindo novas exigências de idade, monitoramento independente e controles de qualidade do ar. As medidas não encerraram as críticas, mas indicaram que a Nike já não poderia tratar as condições da cadeia produtiva como assunto distante de sua marca. Nos anos seguintes, a empresa ampliou auditorias, códigos de conduta e mecanismos de transparência. Em 2005, tornou-se a primeira grande companhia de calçados e vestuário esportivo a divulgar publicamente os nomes e as localizações de mais de 700 fábricas contratadas. Ainda assim, a terceirização permaneceu no centro do negócio. A própria Nike reconhece que desafios relacionados a jornadas excessivas e condições trabalhistas continuam exigindo fiscalização em sua cadeia de fornecedores. O legado de Phil Knight, portanto, não está apenas nos tênis que mudaram o esporte. Está em um sistema que aproximou atletas, publicidade, inovação e produção internacional em escala inédita. A Nike ensinou empresas a transformar desempenho em desejo. As críticas obrigaram o mercado a aprender outra lição. Quanto maior o poder de um símbolo, mais difícil se torna separar sua imagem das mãos que o produzem. No início, havia 300 pares de tênis empilhados na lavanderia da casa dos pais de Phil Knight. Décadas depois, o pequeno negócio sem fábrica própria havia se transformado em uma organização global, com centros de pesquisa, contratos esportivos e uma cadeia internacional de fornecedores. A distância entre essas duas imagens responde à pergunta que conduziu esta trajetória. Phil Knight não construiu a Nike dominando todas as etapas da produção. Fez o contrário. Concentrou a empresa no que considerava mais valioso: encontrar fornecedores, compreender atletas, desenvolver produtos, criar símbolos e controlar a relação com o consumidor. Bill Bowerman levou para os calçados as necessidades observadas nas pistas. Jeff Johnson aproximou a empresa dos corredores. Caroline Davidson
transformou uma curva desenhada por $35 em uma identidade visual reconhecível. Atletas como Steve Prefontaine e Michael Jordan deram personalidade aos produtos. A Nike cresceu porque reuniu essas contribuições dentro de um sistema capaz de converter desempenho esportivo em desejo cultural. Essa estratégia também definiu sua maior contradição. A empresa exerceu enorme controle sobre design, publicidade e imagem, mas terceirizou grande parte da fabricação. Quando surgiram denúncias trabalhistas, tornou-se impossível sustentar que a responsabilidade terminava onde começava a fábrica contratada. Os programas atuais de fiscalização, participação dos trabalhadores e padrões para fornecedores mostram que essa tensão continua fazendo parte do modelo. Como um vendedor de tênis sem fábrica própria, construiu uma das marcas esportivas mais influentes do planeta. Ele percebeu que uma empresa poderia comandar o mercado sem possuir todas as máquinas, desde que controlasse as ideias, os relacionamentos e os símbolos que davam valor ao produto. A fábrica produzia o tênis, a Nike produzia o significado. Esse foi o verdadeiro alcance da aposta de Phil Knight e também seu custo. O swoosh deixou de representar apenas movimento. Tornou-se a assinatura de um sistema no qual inovação, celebridade, consumo e trabalho global passaram a correr na mesma pista. Toda grande trajetória deixa uma lição. A pergunta é: qual delas você levará para a sua vida? Curta e inscreva-se no canal.